Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. Estamos hoje no livro número 2, capítulo número 9 do Livro dos Espíritos. E antes de darmos sequência ao nosso estudo dessa semana, iniciamos sempre com a prece de abertura, onde vamos nos conectando com o nosso Criador, o nosso Pai da vida, que nos propicia sempre a oportunidade de um recomeço. Através de um novo dia, temos a oportunidade de progredir, de nos conectarmos, com a grandeza de que somos espíritos imortais. Estamos numa caminhada, numa jornada, para que possamos desenvolver o amor. Esse amor que nos direciona para o bem, para a caridade, vai nos oportunizando com o progresso espiritual. Agradecemos também ao Mestre Jesus, que através do seu Evangelho nos direcionou e nos exemplificou o caminho a conduzir, o caminho que nos leva à paz, ao equilíbrio, ao refazimento e ao compartilhamento caridoso, através do amor, do perdão, da paciência, da tolerância, da compaixão. Vamos desenvolvendo em nós tudo aquilo que precisamos para retirar do nosso coração as dificuldades que ainda trazemos. Então, o Evangelho de Jesus, o exemplo amoroso de Jesus, nos dita o caminho a seguir. Agradecemos também os nossos mentores, o nosso anjo guardião, e aqueles benfeitores, que estão sempre conosco, a nos intuir, a nos inspirar, através do que vamos dizer hoje. As influências ocultas que nós recebemos através das escolhas que nós fazemos. Então, que nós possamos sempre estar conectados, com os benfeitores, com aqueles que nos auxiliam na caminhada e nos conduz a um progresso espiritual. E nessa comunhão amorosa de pensamentos, vamos vibrando, para que essas energias positivas e salutares perdurem por toda a nossa semana, dentro de nós, dentro dos nossos lares, que nós possamos, através dessa busca constante do alimento espiritual, cultivar a paz, a harmonia, o equilíbrio que nós queremos ver no mundo. Ela começa dentro de nós e começa no exercício do nosso lar. Então, que nós possamos refletir, e darmos início aos estudos dessa semana. Então, estamos aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Então, como dissemos, nós fazemos as escolhas daquilo que devemos buscar para nós. O caminho do equilíbrio, da paz, dos pensamentos positivos, da conexão com
essa harmonia que nós desejamos para nós e para o nosso próximo. E como que a gente vai descobrir, né, que se isso é um pensamento nosso ou é um pensamento intuído, né, pelos espíritos? Como que, já que estamos mergulhados, né, nessa conexão, né, de muitos pensamentos, e muitos, né, que não conhecem a doutrina espírita, né, eles podem ter essa dúvida, né? Será que nós somos influenciados, né, pelos desencarnados, pelos espíritos? Então, na doutrina, né, nós aprendemos que nós somos ainda muito frágeis, né? Nós temos ainda as nossas dificuldades e nós podemos ser intuídos, inspirados por algumas determinadas ideias, né? E acolher essas ideias, né? Ao ponto de achar que nós estamos ali seguindo as nossas próprias ideias. Então, aquele que não conhece muito essa conexão desses pensamentos, ele pode acreditar nisso, né? Então, aquilo que na realidade eu penso ou eu acredito, que são as minhas ideias, ou será que são ideias sugeridas por desencarnados, né? Então, vamos entender o que o Livro dos Espíritos vem aqui nos esclarecer. Então, Kardec pergunta, né, na questão 459, né, os espíritos, eles sofrem, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, e a espiritualidade, né, o plano espiritual responde: a esse respeito, a sua influência é maior do que se acredita. Frequentemente, eles podem nos dirigir. Então, olha só a importância de nós, né, estudarmos, de nós nos apercebermos sobre isso, né, o quanto nós somos sugeridos por pensamentos que não são nossos, são de espíritos, né? Então, na verdade, muitas vezes, né, essas ideias, né, que nos ocorrem, né, essas coisas que vêm nos pensamentos, são ideias que ainda ela reflete muito na nossa alma. Então, nós trazemos aqui as nossas características, né, as nossas verdades e as dificuldades que ainda trazemos, né? Muitas vezes temos dificuldades de perdoar, ainda temos raiva, ainda temos um sentimento de ódio, de vingança, né? Então, essas ideias que podem, né, ser sugeridas são ideias com que ainda eu tenho afinidades, eu posso ter gostos de pensamentos, de ideias. Então, me surge, né, um pensamento de revolta, de mágoa, de ressentimento, mas porque ainda também eu carrego dentro de mim, né, esse tipo de dificuldade. Então, a minha alma ainda reflete muitas coisas que podem ser sugeridas para mim e eu posso abraçar essa ideia, eu posso acolher aquela sugestão de pensamento no qual eu me afino, né? Então, eu posso ter a impressão que aquelas ideias são minhas, que aqueles pensamentos são meus. Muitas vezes, eles podem estar sendo sugeridos de conformidade, né, com as dificuldades que eu ainda carrego. Então, quando, na verdade, tem espíritos, né, que estão conosco, que simpatizam, né, com o nosso tipo de pensamento, então isso faz com que eles nos influenciem com muita facilidade.
Então, essa influência oculta dos pensamentos, ela se dá sempre pela sintonia que nós estabelecemos. Então, essa conexão ela é muito importante. Eu estou conectado com o quê? Qual é o tipo de pensamento? Qual é o tipo de comportamento que eu estou alinhado? Então, muitas vezes vão me ser sugeridos pensamentos que estão ali compatível, né, com as dificuldades da minha alma que ainda carrego, né? Então, nós temos que observar quais são os tipos de pensamentos e emoções que eu cultivo diariamente, né? Eu estou conectada com o quê? Né? Pensamentos salutares, pensamentos, né? No amor, na caridade, no perdão. Então, se eu estiver conectada assim com esses pensamentos salutares, numa vibração mais amorosa, se eu tenho o hábito, né, de fazer o evangelho no lar, de me conectar com leituras, né, positivas, leituras salutares, né, que elevam a nossa condição, então eu vou ter uma sintonia com os bons espíritos, né, porque eu vou me conectar ali naquela harmonia de pensamento. Agora, pensamentos vinculados a paixões inferiores, né, as dificuldades que ainda trazemos, né, dos nossos vícios, os morais, os materiais, né? Pensamento de desafeto, de desamor. Então, eles vão nos conectar, né, com os espíritos inferiores, que vão me influenciar de forma oculta a continuar no caminho do erro, da dificuldade. Então, e esses espíritos, né, inferiores, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Eles muitas vezes nos querem impor a vontade deles, né? Então, eles ficam ali naquela condição do pensamento recorrente, na dificuldade, no pensamento que vai nos conduzir a uma situação de erro. Então, cabe a nós mudar o nosso padrão vibratório, né, para que a gente possa atrair os espíritos superiores. E na próxima questão, Kardec pergunta, na 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos? E os benfeitores respondem, nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contraditório uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem. Então aqui ele pergunta, né, se os pensamentos que são nossos ou sugeridos. Então, as duas coisas. Então, nós temos uma alma que pensa, né? Mas entre os nossos pensamentos, temos juntos outros pensamentos que não são nossos, eles são sugeridos. A nossa mente capta os pensamentos sugeridos, né, pelos desencarnados. E não só pelos desencarnados, também os encarnados, né? Porque o pensamento é uma sintonia mental. Então, temos os pensamentos nossos, temos os pensamentos sugeridos pelos desencarnados e temos também as simpatias, as afinidades que nos conectam numa sintonia mental com encarnados também, o que a gente chama aqui no mundo material de uma telepatia. Então, nós temos uma conexão, uma simpatia com encarnados e captamos também, né, essa sintonia com os encarnados. Mas aqui estamos falando mais dessa conexão com os desencarnados, né? Então, primeiro, o que nós temos que fazer, né, para saber, para a gente se inteirar? Porque nós somos espíritos e nós temos os nossos próprios pensamentos. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é nos conhecer assim muito intimamente, para a gente perceber o que é meu e o que não é. Compreender, né, se essa ideia sugerida, essa ideia que me ocorre,
ela é diferente daquilo que eu usualmente penso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que está ali conectada no bem. Eu sou uma pessoa que está sempre disposta a perdoar, relevar, ter a compaixão, não fazer o pré-julgamento. E aí vem um pensamento rápido, me ocorre de tudo diferente disso que eu penso. Então, se eu me conheço, eu já vou saber que aquilo ali é uma influência, né? Uma influência que está tentando me desviar do caminho que eu já conheço, né? Então, a importância do autoconhecimento, né? De nós nos analisarmos, de não nos deixarmos, né? Nessa insegurança, nessa incerteza, para saber se esses pensamentos eles são próprios ou se eles são sugeridos. Porque quando nós nos conhecemos, né, através dessa busca constante de autoanálise, de se compreender, de se autoanalisar, nós vamos ali tendo, né, um pouco mais de feeling para entender sobre essa distinção, o que é meu e o que não é meu. Esse pensamento é meu, ele faz parte da minha rotina diária, da minha conduta, do meu caráter, da minha moral. E aí nós vamos ter assim um caminho, né, de direcionarmos e de saber distinguir. É através do autoconhecimento, né? Porque nós vamos estar sempre sempre desse embate de ideias, né? Duas fontes diferentes, que é realmente para a gente aprender, para a gente desenvolver em nós. Então, essas ideias, elas vão estar ali sempre nos colocando numa incerteza, até numa insegurança de fazer escolhas, né? De qual caminho a seguir. Eu vou por aqui, pelo caminho A, ou eu vou pelo caminho B? Muitas vezes é para nos colocar numa situação de impotência, de que eu sou menos capaz, de que eu não tenho uma valia, que eu não tenho condições de solucionar um problema, que eu não tenho condições de fazer uma escolha. Então, a importância do autoconhecimento, de se auto-perceber e de buscar essa compreensão de quem eu sou, quais são os meus pensamentos, em que caminho eu estou me trilhando, porque daí eu vou fazer essas escolhas mais assertivas de que caminho eu vou seguir. Eu vou seguir por aquela ideia que me sugere para o bem, para o progresso, porque para o que é positivo, para o que é, né, salutar, aquilo que me conduz nessa harmonia comigo e com o meu próximo, harmonia com o universo, né? Uma harmonia com o meu equilíbrio interior. Então, o autoconhecimento é que se faz necessário, né? Na próxima questão, Kardec pergunta, na 461, como distinguir os pensamentos que nos são próprios e aqueles que nos são sugeridos? E eles respondem, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. É frequentemente útil não saberes. O homem age mais livremente, ele decide pelo bem, o faz mais voluntariamente, e se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então, aqui Kardec pergunta, né, como que a gente distingue se os pensamentos são nossos ou se aqueles que são sugeridos. E ele fala, né, a gente vai falar assim de forma bem fácil de entender. Então, aqui o plano espiritual, ele nos dá um pequeno indicativo, né, que os primeiros pensamentos, geralmente, eles são nossos. E os outros são os que são sugeridos. Mas ele fala também que isso não tem importância nenhuma, né? Que a gente não tem que se apegar a isso.
qual que é o primeiro, qual que é o segundo. O que nos cabe mesmo e o que nos importa, né, é o conteúdo do pensamento. Quais são os pensamentos que estão me chegando? São positivos, são negativos, são no caminho, no bem? São pensamentos perturbadores que me levam aos equívocos, que me afastam do caminho, né? Um caminho de luz, um caminho de paz, de harmonia, né? De comunhão entre a família, entre as pessoas que me cercam. Então, o principal de tudo, né? Ou o que é mais interessante para nós, né? A gente não precisa saber de quem é o pensamento ou não, né? Então, assim nos coloca na liberdade, né, que nós temos, das nossas escolhas, de decidir qual caminho que nós vamos seguir, se é no bem, né? E aí a gente faz isso de forma espontânea e o mérito é nosso, né? Ou se a gente vai tomar um caminho do mal, um caminho da dificuldade, e aí vamos colher os frutos dessas escolhas. Então, cabe a mim, então, mais importante não é a gente ficar distinguindo esses pensamentos. O autoconhecimento, sim, ele nos traz essa condição de fazer essa distinção. Mas o que mais importa é o que eu estou escolhendo, quais são as escolhas que eu faço, né, através do meu livre-arbítrio. Qual o pensamento eu quero seguir? O pensamento que me conduz ao amor, ao perdão, né, a paciência, a tolerância, ou aqueles pensamentos que me afasta, né, do amor, da caridade. Então, essas são as nossas responsabilidades. É aí que nós temos que tomar consciência, né, e percebermos quem nós somos, o que nós pensamos, né, e quais as escolhas eu estou fazendo diante daquilo que eu estou recebendo, seja bons pensamentos, que sejam meus ou que sejam sugeridos, quais são as minhas escolhas. Porque os pensamentos vêm para que a gente tome uma posição, que a gente tome uma atitude. Então, as posições que eu tomo e as atitudes que eu tomo, elas estão pautadas, né, nos ensinamentos de Jesus. Eu estou caminhando para a luz, eu estou caminhando na paz, na harmonia. Então, é essa reflexão, né, que o Livro dos Espíritos nos traz nessa semana sobre essas influências ocultas que nós recebemos, né? Estamos todos aqui trabalhando para a nossa construção, para a nossa reforma interior. E qual o caminho que eu estou seguindo? Então, essa é a reflexão e que nós possamos, né, estar sempre conectados em sintonia, né, com aqueles que vão nos intuir e nos vão sugerir o caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, uma excelente semana a todos.